Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra? Bom, essa questão ela é polêmica, né, dentro do espiritualismo universal. Primeiro, nos leva a pensar que, no princípio, havia a transformação, a geração espontânea. Isso ocorrendo, né, com os germes entrando em erupção química, né, para formarem os organismos unicelulares. Depois, com o tempo, vieram os organismos pluricelulares, etc. Então é muito difícil dizer o momento exato que a vida começa na Terra, desde o pequeno germe latente que vai se abrindo para a vida. Mas, quando nós pensamos em Adão e Eva, nós lembramos muito do livro A Origem das Espécies, Charles Darwin, né? Charles Darwin. Mas Charles Darwin era um evolucionista materialista que veio provar, né, com seus aparatos científicos, as suas experiências, tanto em laboratório quanto em observações de campo, que o gene humano, de alguma forma, foi uma transformação daquele corpo do símio, dos macacos. Mas então fica uma questão que envolveu uma colisão, uma cisão muito grande no que diga respeito à religiosidade. Quando Darwin diz que o homem surgiu dos macacos, ali Darwin estava comprando uma briga de gigantes, porque ele teve de lidar com um preconceito de que um homem não poderia ser rebaixado a um animal. Então, o que o espiritualismo vem dizer de tudo isso? Se Allan Kardec vivesse nos dias de hoje, o que ele diria sobre Darwin, Charles Darwin? Ele diria o que a espiritualidade já disse, né, há mais de 150 anos. Ele diria propriamente que o homem precisou de uma matriz biológica, ou seja, o princípio inteligente dormita no mineral, se agita no vegetal, corre, percorre, caminha no animal e pensa no hominal. Isso é ponto essencial. O homem, então, ele é o ápice da cadeia evolutiva, o organismo humano. Mas não vai dizer, então, que o espírito do macaco, se assim podemos chamar o espírito ou o princípio vital do macaco, teria transmigrado para o princípio vital do homem. Não, isso seriam milhares e milhares de anos até o princípio anímico, princípio espiritual, que ainda não é um espírito individualidade, chegar a uma condição humana. O que nós podemos dizer que talvez Darwin tenha observado é que existia um elo perdido. Darwin identificou esse elo perdido. Logo, o elo perdido não poderia ser preenchido senão com a evolução espiritual. Então, o que nós conhecemos por Adão e Eva são, em verdade, uma raça adâmica. Espíritos que vieram da vida espiritual com uma certa bagagem evolutiva, né? Segundo a literatura espírita já existente, os enviados de Capela, né? Espíritos que vieram de regiões espirituais que já tinham uma bagagem e que geraram o que podemos chamar do tronco hoje, que nós herdamos hoje do Homo sapiens. Então, a raça adâmica foi um grupo muito grande de espíritos que reencarnaram naquela matriz orgânica que estava pronta para recebê-los, preparado pelos prepostos trabalhadores de Jesus. Porque a verdadeira raça mesmo, em termos orgânicos, da Terra, são
oriundo dos troncos africanos. Os africanos são os verdadeiros proprietários do amor biológico aqui da Terra. A raça ariana, que tanto teve orgulho durante muitos anos, são verdadeiros estrangeiros. Isso, com toda a literatura espírita, trabalhou com isso. E hoje nós chegamos a uma conclusão que não dá mais para distinguir. Então, a igualdade de coração, a igualdade racial, hoje não possa haver preconceito algum. Muitas vezes confundiram Allan Kardec, que ele tinha sido um pouco preconceituoso, quando ele teve que utilizar termos envolvendo raça, envolvendo evolução, envolvendo seres primitivos. Kardec falava apenas do espírito, porque biologicamente as 4 raças da Terra, os 4 pós da Terra, amarelo, vermelho, preto e branco, que são os limos espirituais da Terra, biológicos da Terra, dos 4 cantos do mundo, das maiores nações, estão unidas. Os nossos descendentes se misturaram com muito amor e luz de Jesus, transferindo então para essa raça humana uma só raça. Então nós não podemos dizer, é a raça fulano, é a raça ciclano, determinado isso, determinado aquilo. Hoje nós temos o ser humano. Todos somos iguais. Todos somos da mesma base biológica e espiritual. Todos nos unimos em miríades de luz que transfunde toda a energética humana, transformando o ser humano num agregado de gênesis biológica, espiritual, material, da biológica e psicológica. Somos seres antropossócio-psicológicos. Somos seres pensantes que sentem, que adormecem, que despertam, que entristecem, que alegram, que fecham a face, mas que depois sorri. E esse sorriso é a nossa identificação com o âmbito maior da espiritualidade, que quer trabalhar consequentemente o progresso da vida humana para chegarmos ao ponto de encontrarmos não somente o Homo sapiens, não somente o Homo virtualis, mas sobretudo o Homo spiritualis, o homem que através da espiritualização alcançará o pleroma espiritual, o estado nirvânico, a felicidade plena de viver. Gratidão de coração.